Spidercast, o podcast de cultura geek. Saudações, sejam bem-vindos a mais um episódio do Spidercast. Eu sou o jornalista Alfredo Carvalho e hoje vamos fazer um crossover com um podcast Bota Ficha que tem como temática os games. Para consagrarmos esse crossover, eu tenho o prazer de receber aqui o fundador do programa, Luigi. Tudo bom contigo, meu velho? Opa, Alfredo, tudo ótimo. Finalmente, hein, conseguimos marcar aí uma data, mas tamo junto. Obrigado pelo convite. Sempre que precisar, tamo aí, velho. Não, tamo junto. É sempre bom poder conhecer novos podcasts, ainda mais com essa temática, nesse formato de áudio que a gente ainda insiste em fazer, né? Seja por limitações técnicas ou até mesmo por curtir também esse estilo. Eu particularmente gosto, né? Eu consumo mais podcasts assim mais clássicos, sabe? Eu não me adequo muito a essa mesa cast, né, que o pessoal fala, né? Mesmo quando eu vou escutar um MesaCast hoje em dia, eu escuto como se fosse um formato de áudio, porque eu mal olho por vídeo. A gente acaba se acostumando, né? É um padrão, né? Até porque tudo começou por isso, né? Eu tô agora também numa nova jornada, além de postar no Spotify e no Deezer, eu tô postando também no YouTube. Uhum. Só que lá também é um formato só de áudio, né? Não tem... Não é a mesma coisa, né? Não é a mesma coisa que talvez muita gente tá acostumado a escutar. Então, não recebi reclamações ainda, mas talvez com o tempo, né? O pessoal vai começar a falar, mas cadê a imagem? Cadê a imagem? Não tem, cara. Não tem. Ainda não, né? Eu pelo menos assim, tipo, não tenho condições ainda, né? Porque tudo isso exige um estúdio, uma coisa. E também fora a praticidade de você convidar alguém, né? Porque com o podcast nesse formato é muito fácil. Você tá aí na sua casa, eu tô na minha. Não há, digamos, um esforço além de separar aquele tempo, né? No caso se fosse um estúdio, ainda teria o deslocamento do convidado até aquele local. Isso iria dificultar ainda mais o processo. Eu acho que se a pessoa quiser investir nisso, realmente tem que ter um dinheirinho a mais sobrando, né? Porque eu acho que deve ser meio carinho pra manter um estúdio, né? Pagar funcionário, porque você só ter uma pessoa fazendo parte de um estúdio deve ser bem complicado, né? Porque tem que ter um mixador. Eu não sei como funciona esse lado, né? Mas deve ter mixador pra ficar de olho nos áudios, tudo direitinho, né? E tem o cara que fica trocando de câmera o tempo todo, né? Se você prestar atenção nesses podcasts, eles estão sempre focando a câmera em locais diferentes, normalmente em quem tá falando, né? Então o cara tá lá atento e sempre trocando a câmera. Não tem operação de câmera, normalmente não é câmera chumbreguinha, né? Não é câmera TechPix, né? Câmera de alta qualidade, né? Que aí já é um dinheirão, né? E ainda nessa parte de investimento, né, tem aquela questão que eu falei de você chamar o convidado até o estúdio. Pelo que eu escuto falar, essa galera normalmente banca o transporte da galera até o local. Sim, com certeza, né? Passagem de avião, Uber, tudo isso. Então, realmente, é uma parada assim, tipo, muito aquém do que a gente pode fazer. Mas, tipo, esse formato clássico, felizmente, com o passar dos anos, ele se tornou simples de fazer. Eu acho legal, fica uma coisa mais acessível também. Agora uma pergunta. Você acha que pra gente, com esse número de MesaCast surgindo, você acha que aumentou alguma coisa pro nosso lado? Procura e tal? Porque eu, sinceramente, eu não vi muita diferença. Pro Bota Ficha em si, eu não vi muita diferença. Então, cara, só antes de eu te responder, deixa eu só dar um aviso aqui rapidinho aqui pra galera que nos escuta, que este episódio é um oferecimento da Canicos Moda Nerd, a primeira e única loja focada na moda nerd de super-heróis brasileiros. Acesse o site e use o nosso cupom de desconto presente no link da descrição. O herói brasileiro veste Canicos! E agora, respondendo a pergunta que você me fez, cara, eu comecei o Spidercast, ele vai completar agora 1 ano. Um ano só? Eu não sei. Novinho. É um bebê. Né? É um bebê. Quanto tempo tem o Bota Ficha? Fez 5 anos esse ano aí. Já tem 5 anos. Você já tá há mais tempo que eu. Assim, de Bota Ficha 5. De outros projetos que acabei largando de mão, faz uns 10 já, eu acho, viu?
Você já tá trabalhando com a produção de podcasts já há 10 anos, então. A criação de conteúdo de podcast faz uns 10 anos já. Porque eu tive já podcast de anime, que foi o primeiro podcast que eu acabei entrando, que não era meu, né? Mas depois eu acabei ajudando ali, administravelmente falando, né? Acho que foi 2010? Não, 2010 não, 2010. 2010 não. 2013, 12, alguma coisa assim. Foi Já há tem um algum ano, tempinho. já tem um tempinho já. Tô ficando velho já, acho que eu nem lembro mais quando que foi. O pior é que às vezes dá a impressão que isso aí foi ontem, cara. Faz. Nossa, parece mesmo, porque é muito tempo, né, velho? É muito É, eu tempo. tava, eu tava lembrando, cara, meu primeiro canal no YouTube, meu canal de gameplay, eu criei em 2012. Vai fazer 10 anos. É. Nossa, e assim, cara, o meu podcast, ele fez um ano agora, né? E eu já tinha uma ideia de criar ele mais ou menos desde 2019, né? E aí eu tive uns problemas de saúde, não consegui colocar em prática, vou fazer em 2020. E aí em 2020, na época, eu estava no terceiro ano da faculdade. E aí eu consegui estágio nesse mesmo período, veio a pandemia, os trabalhos do estágio meio que triplicaram, os trabalhos da faculdade também triplicaram, então eu tive que colocar o projeto na gaveta, né? E aí eu tava com aquela. Mas eu mantive a vontade de ter um podcast. Fiquei escutando outros podcasts nesse meio tempo, né, pra tentar pegar alguma referência. Um deles, inclusive, foi até o Podcaps do Araújo, não sei se você conhece, Ah, canal Caps Lock. podcaps. Não. Eu vou até falar aqui um pouquinho dessa, entre aspas, história que eu tenho desse podcast do Araújo, porque o Thunder, que fez o Chat Trovão, que fez até entrevista com você, né, que eu ouvi, Uhum. é um amigo meu de longa data, Gente E boa. muito, é um amor de pessoa, gente boassa. E ele tava com uma, pode falar palavrão? Não sei se pode. Pode, é É, livre. ele tava com uma puta vontade de gravar podcast, de fazer podcast. Aí eu falei, ó, Thunder, usa agregador, né? Usa o PodCloud e tudo. Você paga uma quantia de pouquinho por mês. Na época não tinha o Anchor ainda, né? Uhum. Eu falei, paga aí por mês, faz o que você como você quer e faz pelo PodCloud e já era. E aí ele acabou criando, né, o Chat Trovão, né, que já era um projeto que ele tinha antes, né, que ele parou e Uhum. tal, se eu não me engano, e aí ele criou em formato de podcast, recriou. E aí ele chegou e falou para o Araújo isso, falou, olha, hoje eu fiz assim, assim, assado e tal, e aí o Araújo acabou criando podcasts também, né, nesse formato, mesmo formato do Thunder foi praticamente ele, o Araújo, né? Só que o Araújo ele grava sozinho, né? Os podcasts dele. Então, mesmo formato naquelas, né? O Aham. Araújo ele já fez uns episódios com convidados. Tem Sim. muitos episódios com Thunder, teve episódios com Uhum. Carpenedo, episódios com o Sr. Wilson. Só que depois. É porque ele não faz só o podcast, né? Ele tem o canal dele pra administrar também. E aí ele Aí trabalha ele com navio, fica em meses e meses preso no mar, né? foi, cara. Tanto que assim, o Araújo já veio aqui também, né? Sim, sim. E pra gente conseguir combinar uma data para ele vir aqui, foi bem demorado, né? Porque teve toda essa logística, porque ele trabalha embarcado, né? Ele fica metade do mês fora. Depois quando ele tá livre, né? Ele tem que cuidar do canal dele, ele faz lives na Twitch também. Aí depois ele sei lá, ele vai também viver a vida dele, né? Porque ele Ah, também, também existe vida fora disso aqui, né? Então foi bem complicado, mas felizmente deu certo. E eu sempre falo, eu falei isso pra ele, eu falo pra todas as entrevistas que eu dou, né? Que o podcast meio que foi uma referência pra mim, porque foi uma coisa que eu fiquei escutando nesse período aí, enquanto eu não podia criar o podcast, porque eu tava ocupado com outras coisas, uhum, né? E quando eu comecei o podcast, né, o Spidercast, meio que já tinha, não vou dizer que passou a hype, mas meio que tipo já tinha tido a explosão desses mesas casts, né? uhum, Que aí finalmente respondendo sua pergunta, se houve alguma diferença, eu não eu não peguei essa diferença porque eu não tive um comparativo como uhum. criador de um podcast.
Ah, sim. Ah, no meu caso, eu não senti diferença quase nenhuma. Bem, bem nulo, assim. Eu acredito que se eu postasse no YouTube os episódios, pode ser que tenha alguma coisa, mas questão de números e tal, eu não senti diferença nenhuma. Porque eu acho que. Eu não sei, posso estar falando muita merda também, mas eu acho que acabou. O público do MesaCast não é o mesmo público do podcast normal, sabe? Eu acho que muitos poucos migram, assim, pra essa forma mais tradicional, assim, de, de público, assim, de programa. Eu Tipo, acho que depende muito da pessoa e do que ela quer ouvir, né? Porque os mesacasts aqui no Brasil, eles meio que deram uma impressão que podcast é só entrevista. é. Né? Eu faço entrevista aqui também, eu sou de certa forma influenciado por esses mesacasts, né? Uhum. Só que eu sei que podcast é muito além disso, não é necessariamente só uma entrevista também, né? Pode ser um bate-papo comum como o que a gente tá tendo agora, né? Pode ter uma pauta específica, que é uma coisa que normalmente a gente não vê muito nesses podcasts tradicionais. Inclusive, eu ouvi o seu programa do Mega Man X3 com o Julinho, né? Uhum. E, cara, muito legal. Né? E é uma coisa que eu sinto um pouco de falta também, né? Esses podcasts com uma temática mais específica, sabe? Tipo, vamos falar disso aqui, vamos falar desse jogo, e aí sentar reunir uma galera e só falar sobre aquilo. Esse é o tipo de formato que, dentro de podcast de game, assim, até que dá certo, não? 99 Vidas começou com esse formato, né? Não sei se você conhece o 99 Vidas, que é Conheço. o maior podcast de games do Brasil, né? Acho que hoje em dia quem tem podcast de games é praticamente influenciado por eles, né? E eles têm essa coisa de pegar um tema específico e eles conversarem entre eles, né? Eu de vez Então, em quando faço isso também. é bom para dar uma para dar uma diversificada assim no que você grava e tal, porque às vezes gravar só de uma coisa específica às vezes cansa. Porque, por exemplo, o Botafish a gente no começo era muito focado em jogo retrô, né? E hoje em Uhum. dia não é mais assim. Hoje em dia a gente fala de tudo, assim, relacionado a jogos. Né? Concordo. Então a gente acaba não só cansando, assim, de jogos antigos, porque nunca canso, por exemplo, porque eu, por exemplo, estava jogando hoje Metroid Fusion no Game Boy Advance. Mas o podcast não é só comigo, né? É com outras Sim. pessoas, né? Então não adianta nada ter só eu para falar de jogo antigo e os outros não estão na mesma vibe. Então sempre é bom dar essa ampliada no conteúdo, na pauta dos podcasts, né? Você está ouvindo Spidercast, o podcast de cultura geek. Eu sempre repito isso aqui, o meu podcast, ele depende do convidado. Ele Uhum. depende de eu ter convidado. Se não tiver convidado, não há programa. Né? E pelo que você falou, você também é muito aparado pelos outros participantes do podcast, por um convidado ou por outras pessoas que também estão envolvidos ali com o Bota Ficha. Né? E eu queria saber de você um pouco como é esse desafio, né, de estar sempre tendo que encaixar os horários de um possível convidado, de você ir atrás de uma pessoa que possa falar sobre aquele tema em específico que você quer trabalhar. Conte um pouco isso para nós. Assim, a dificuldade sempre tem. Ainda mais, assim, o Botaficha, nos 2, 3 primeiros anos, não teve atraso nenhum de episódio. A gente sempre Uhum. gravava e lançava na semana seguinte. Mas, como a gente não trabalha com isso, né? Só um hobby que a gente tem, então as coisas vão ficando muito mais difíceis. Então, por exemplo, hoje em dia, a gente até brinca lá que a gente sai episódio quando tem que sair. Né? Porque é quando dá pra gente gravar. Porque infelizmente é assim. Porque às vezes um tá trabalhando e não pode, ou, ou a semana tá muito corrida e não consegue. Sempre tem isso, cara. E sempre quando eu gravo, por exemplo, coisa mais retrô, por exemplo, eu sempre chamo pessoas que gostam de coisas retrô. Por exemplo, o Julinho. O Julinho Uhum. sempre aparece quando dá, né? Praticamente quando é coisa retrô, o Julinho aparece, né? Então, a dificuldade sempre tem, cara. Acho que desde o. Antes até que não, porque teve uma época que a gente tinha
Hoje em dia a gente tá com uma equipe de 4 pessoas no Botaficha. Há uns 2 anos atrás tinha 7, 8 pessoas, né, querendo gravar e tal. E sempre era fácil, né, arrumar gente pra gravar. Mas hoje em dia é muito complicado, cara, principalmente com outras pessoas, né? Porque normalmente eu chamo pessoas que têm podcast também, né? Ou é criador de conteúdo retrô, porque aí dá pra dar aquela troca, né? De É um ajuda o público e outro, tal, um né? ajuda o outro, exatamente. E ainda assim é muito difícil, porque aí sempre tem que ser na agenda da pessoa convidada. Nunca, Sim, eu sempre acho isso, sabe? Eu sempre acho que tem que ser na referente à agenda do convidado. Porque com certeza. não tem jeito. Se não for, não vai. Então é bem complicado, assim. É um desafio bem grande, pra falar a verdade. Principalmente se for um podcast tipo o seu, que é de entrevista, que aí depende realmente da agenda do convidado, né? Fazer. Né? Por exemplo, você entrevistou o PH Santos, por exemplo. Sim. Eu já conversei com ele umas 5 vezes pra gente gravar, mas nunca a agenda se relaciona, né? Pra gente poder gravar alguma coisa sobre um tema específico. Então é complicado, cara. É muito trabalhoso, assim. E tem que ter paciência, não tem jeito. O meu trabalho aqui no Spidercast é 100% dependente da agenda do convidado. Uhum. Então, assim, normalmente eu dou uma preferência, se possível, e tem dado certo, para gravarmos sempre após o horário comercial, né? Após as 18 horas. A maioria dos podcasts que eu gravo normalmente é nesse horário. Mas já tive casos, né, de ter que gravar em horários não convencionais. Eu já gravei, por exemplo, um podcast às 2 horas da madrugada. Eu também. Porque era o horário que a pessoa podia. Eu também já tive que levantar super cedo em um feriado para gravar com um convidado que era o único horário que ele tinha. Tipo, 8 horas da manhã eu tava gravando, né? Em um feriado. Mas como o meu trabalho remunerado, ele é um trabalho freelancer, né? Uhum. Eu não sou ainda registrado, carteira fichada, não tenho o horário certo para cumprir. Eu meio que, digamos, eu faço meus horários, eu só tenho que entregar o trabalho no final do mês, né? Eu consigo meio que dar uma flexibilizada, então eu consigo atender esses horários. Mas se eu, por exemplo, se eu trabalhasse com carteira assinada, que é uma coisa que eu procuro e tudo mais, né? Se eu trabalhasse com isso, aí sem chance de eu poder atender o horário dessa galera. Talvez eu ia perder a chance de entrevistar muita gente. É. Por exemplo, a Bárbara Gutierrez, não sei se você conhece, jornalista, né? É, é uma amiga que eu tenho, assim, e o horário dela também é muito complicado de agenda e tal. E é um horário bem diferente, né? E, e é complicado, cara, quando você depende da agenda do convidado. Não que isso seja ruim, tá, gente? Não, muito pelo contrário. Só é realmente uma dificuldade, né, da gente conseguir encaixar horários. E eu já gravei podcast, era 8 horas da manhã no domingo também, né? Sim, sim. Então é super normal e muito corriqueiro na vida de um podcaster. Ah, não, e tipo, não é reclamação isso aqui, tá, gente? A gente não tá falando que o convidado tem que se adaptar a gente, nada disso. A gente entende a correria do convidado e Aham. somos muito gratos por eles poderem vir até aqui. Mas, de fato, é uma coisa que quem vai criar um podcast que vai depender de outros convidados, eles têm que ter isso em mente, né? Que É. você vai ter que se adaptar à agenda daquela pessoa. Porque aquela pessoa, de certa forma, ela tá fazendo um favor para ti, É, né? tem que realmente se adaptar, não tem jeito. Não tem Né? jeito, não. E eu lembro aqui, né, um episódio que eu gosto muito, cara, é um bem do comecinho, é um episódio com o Danilo, do canal Tokudok, Uhum. conhece? Conheço, O, Danilo. o Danilo, ele mora na Espanha, em É, na Madrid. Espanha, então é muito mais complicado, né? Você ter uma agenda e tudo com. Nossa, ainda mais de fora. Então, Tipo, tinha, se eu não me engano, 5 horas de diferença aqui do Brasil. E a vida dele lá é muito corrida, né, ele é porque, professor de tipo, espanhol e tudo, então. ele é professor, ele dá aula basicamente, eu acho que de segunda a sábado, então eu tive que gravar com ele no domingo também. Então, é super normal. Lá no Botaficha a gente tinha um amigo meu que era o Rob, que mora na Nova Zelândia.
Então a gente teve uma época que a gente gravava 2 horas da manhã, 2 horas da madrugada. E eu apresentando o podcast baixinho, com a voz baixa, porque eu não moro sozinho, né? Então Aham. tem que falar baixinho assim, fazer um ASMR. Sempre com café após. Pegava sempre a, a cafeteira pra gravar, porque senão capotava. É correria, gente. Gravar podcast não é fácil. É, faz parte, cara. Mas é gostoso, né? Fala a verdade. Cara, ó, eu amo, cara. É uma paixão que eu tenho muito grande, velho. Não tem jeito. E a gente falou um pouco dessa coisa dos convidados, né? Mas não é só isso, né? Eu, pelo menos aqui no Spidercast, eu tenho que fazer um baita de um planejamento, né? Pra conseguir colocar isso no ar. Eu ainda consigo fazer uma frequência, né? Eu publico episódio toda terça e toda quinta, sempre às 3 horas da tarde. Eu imagino que para vocês, né, vocês também têm todo um planejamento, seja para você criar as pautas para os convidados, como a gente já falou aqui, né, a edição do programa. E eu queria que você falasse um pouquinho, né, sobre como é esse processo, como é que eu posso dizer, esses bastidores do Bota Ficha. Ó, eu falo por experiência minha mesmo. Na questão do Bota Ficha, tudo depende do tema. Porque se for um tema que demanda muito estudo, aí eu tenho pauta. Eu faço uma pautinha aqui ou lá. Mas quando não é algo assim, tipo um jogo específico, por exemplo, Mega Man X3, a gente gravou e não teve pauta nenhuma. Foi realmente o papo ali de bar. O máximo que eu tive era o Wikipedia pra fazer um tópico, assim, porque eu não gosto, assim, de fazer muita pauta pra podcast. Só quando é um tema muito específico mesmo, assim, tipo, a gente gravou um podcast sobre o o Super Nintendo. Aí eu tive que fazer uma pauta, uma pauta de quatro páginas, né, pra fazer o programa e tudo, porque é um tema mais que demanda mais, né, estudo ali. Então depende muito do tema. Mas eu sempre sou a favor de não ter pauta. Ter uma pauta livre, assim. Claro que, por exemplo, agora eu comecei a jornada no YouTube, né? Lá no Bota Ficha. Então, eu tô fazendo roteiro, tô fazendo toda a minha semana, tô fazendo um roteirinho aqui e ali. Eu edito, né? Podcast também. Eu tenho 2 clientes, né? Tá sendo minha renda, entre aspas, né? Ali mensal de programa, de dinheiro, né? Eu tô editando podcast. Então, essa é a minha rotina, né? E claro, a forma de estudar que eu faço é jogar os jogos, né? Obviamente. Se eu falo de Mega Man X3, por exemplo, eu jogo Mega Man X3. Eu não zero, porque eu sou muito ruim e não consegui zerar. Mas eu jogo o suficiente para poder dar uma analisada assim. Assim, não é. Inclusive, Não é a o Julinho, moda caralha, né? o Julinho, ele te deu uma dica, né, de você trocar o dash para o botão R, né? Pro R1 E aí, e salvou minha vida. Aí eu consegui ir longe no Mega Man. Não tinha conseguido ir, não. eu faço isso há muito tempo, cara, e eu sempre me pergunto quem foi o gênio lá na Capcom que desde Mega Man X1, né, foi quando a gente começou a ter dash mesmo, né, que teve a ideia de botar o botão dash o dash no bolinha, cara. Mas no X1 dá pra trocar, não dá? Dá pra trocar, mas tipo, o padrão vem sempre no bolinha. É muito esquisito, né? Você basicamente tem que fazer um malabarismo com as mãos. Porque você já tá acostumado a usar o dedão no quadrado. No quadrado. No quadrado X, né? Ou no YB, né? Do Nintendo, né? E aí você ainda tem que usar o A ainda, né? O B do bolinha do PlayStation pra poder dar dash. É uma malabarismo muito grande. É isso que eu tava dando dificuldade. Aí o Julinho falou: não, troca pro R aí e já era. Fica outro jogo. E aí fica outro jogo, fica muito mais fácil de jogar. Eu acho que foi com o Fiaspo que eu conversei aqui, que ele falou que acostumou a jogar com dash no bolinha. Ele falou que acostumou e não consegue. E ele não troca pro R. Ele falou: não, já me acostumei, já me adaptei daquela forma. A memória muscular já tá ali, né? Mas enfim, eu ainda acho que se ele se acostumasse com R, ele ainda ia ter mais facilidade ainda. Eu também acho. Eu achei mudou a minha vida em questão de Mega Man.
Você falou essa questão da pauta livre, né? Eu também sou a favor disso, né? Até porque a gente já trabalha, eu que trabalho com jornalismo e tudo mais, né? A gente já trabalha com a ideia da pauta nos textos que a gente produz, né? Então, quando chega aqui, eu gosto de uma coisa um pouco mais livre. Mas eu vou dizer para você, eu sempre crio, não é um roteiro, uma regra do qual eu tenho que seguir ele, mas eu crio alguns tópicos que eu costumo chamar de salva-vidas. Isso normalmente eu faço na minha cabeça, assim, eu não costumo colocar em papel, assim. Antes eu colocava, na verdade. Acho que hoje em dia eu tenho mais preguiça de fazer isso. Olha que eu também sou, entre aspas, formado em jornalismo. Não cheguei a terminar, né? Cheguei até o TCC e fiquei devendo matéria. Né? Mas, eu fazia muito isso, cara, no começo. Assim, eu acho que eu fazia isso no começo pra pegar a dinâmica de host. Porque eu não era host antes, né? Eu era mais participante. Eu só fui me tornar host mesmo no Botaficha. Então eu acabei fazendo isso acho que para poder melhorar mais nesse sentido de host. Hoje em dia eu faço tudo muito no automático, mano. Nesse É sentido. porque depende muito do convidado, né? A gente que trabalha com pessoas, né? As pessoas elas são diferentes uma das outras, né? Então tem aquele cara que chega aqui e adora falar. Uhum. Então eu deixo o cara falar. Agora tem aqueles que são mais retraídos, né? Tem aquelas pessoas que você pergunta uma coisa para elas e elas podem simplesmente responder sim ou não. Uhum. E aí você fala, tá, e aí? O que eu faço? Né? Aí por isso que eu tenho aqui alguma coisa, né, para tentar me sair nessa situação, sabe? Para não ficar muito tempo. Uma coisa que eu quero evitar, que eu tento evitar, e até hoje eu tenho evitado, né? Por exemplo, eu falar alguma coisa para o convidado dar uma resposta muito direta e eu ficar com aquela sensação de, tá, e agora o que eu faço? Eu não posso deixar passar essa sensação para o convidado, sabe? Sei. É É, porque, assim, o quanto mais ser uma conversa mais de papo de bar mesmo, né? uhum. Melhor do que ser realmente só uma pergunta e resposta, né? Porque aí fica muito travado, né? Assim, fica até difícil pra gente que é host como que fala? Fugiu a palavra. Dar Um dinamismo. um dinamismo, né? Uma dinâmica pro programa. Eu já tive casos aqui de, por exemplo, receber pessoas que elas ainda não estavam muito nessa ideia de um bate-papo, sabe? Uhum. Elas vieram mesmo na ideia de dar uma entrevista. Então, a mentalidade delas, e são pessoas que já estão acostumadas a dar entrevistas para a televisão, por exemplo, né? Então, tipo, a mentalidade da pessoa era essa, aquela entrevista rápida, que só, tipo, você faz a pergunta e aí a partir daí só ela fala, sabe? Aham. Eu acho que muita. Eu não sei você, mas acho que isso deve acontecer muito, por exemplo, quando essas coisas de entrevista de quem não é criador de conteúdo, por exemplo, dublador, ou Uhum. jornalista mesmo, aquele raiz, né, que não trabalha com internet. Deve ser bem nessa pegada, assim, eu não sei, posso estar falando uma groselha. Não, mas tem sentido. Quando você trabalha, por exemplo, em um portal de notícias, né? E aí você vai fazer um texto e você precisa entrevistar alguém, é uma coisa um pouco mais direta. É, Você, por exemplo, eu fiz estágio em um portal de notícias durante a pandemia, né? E nessa época meio que quebrou um pouco aquele preconceito de entrevista por WhatsApp. Porque antes falava, não, vá até a pessoa porque não tem nada melhor do que a entrevista presencial. Né? Eu concordo com isso daí, né? Mas eu também não concordo com a ideia de que uma entrevista à distância vai ter uma perca de qualidade. Né? Mas assim, eu fiz muita entrevista por WhatsApp, então era uma coisa mais ou menos assim. Normalmente a pessoa falava, não, me mande as perguntas e eu respondo. Aí você mandava todas as perguntas e a pessoa é, mandava uma lista com todas as respostas. é. Era uma coisa mais direta. Na época que eu tava fazendo um blog de anime e tal, de mangá, eu fiz uma entrevista nessa pegada com o Cassius Medauer, né, que trabalhava na JBC. E aí ele falava, ó, cara, e eu tava querendo gravar um podcast com ele e tal, ele falou, cara,
eu não tenho tempo e, infelizmente, o único jeito que Uhum. você vai conseguir fazer de eu te dar uma entrevista é por e-mail. Você manda as perguntas, tudo e eu respondo. E aí eu fui e fiz isso. Realmente é. Eu acho que hoje em dia não. Acho que hoje em dia essa coisa de, assim, ter entrevista pessoal, cara a cara, é bom também, mas acho que não perde Sim. muito pra distância, assim. Quando eu fiz o meu TCC de jornalismo, eu fiz sobre a Botkiss, né? E, Ah, legal. e uma das. Porque foi coautora, né? Foi coautorismo. Fiz a. Na verdade, eu fiz a parte do. Porque a gente teve. Foi dois temas, foi o Botkiss e foi o desabamento do prédio do Hilton Paz de Almeida, aqui em São Paulo, no centro da cidade. Daí eu fiquei, como eu tava mais tranquilo, eu fiquei com a parte do Hilton Paz de Almeida, né? E a minha amiga ficou com o Botkiss. E todas as entrevistas dela, da Botkiss, ou foi por mensagem de WhatsApp, ou foi por ligação de telefone. É mensagem de áudio no WhatsApp, né? Isso. Já recebi tanta resposta de entrevista por mensagem de áudio, e aí depois você vai lá, faz todo um processo de decupagem, né? Isso, Para quem não sabe, decupar. para quem não estiver escutando a gente não sabe, a decupagem é você escutar a resposta do entrevistado e você escrever aquela resposta, para depois você fazer a escrita do seu texto. Uhum, exato. É Cara, trabalhoso, era. dependendo. Se for uma entrevista longuíssima, aí é bem trabalhoso. Nossa! Aquele convidado que gosta muito de falar, cara, ou então aquele convidado que, sei lá, fala muita gíria, fala muito né, então, Nossa, e eu tenho uma mania muito grande de falar né. Você não eu tem ideia. também Eu não sei. Você é de São Paulo mesmo, né? sou de São Paulo. Eu não sei se isso é mania de paulista. Cara, Sabia? Porque eu falo muito né. Muito né. Muito, muito, muito mesmo. mas eu acho que não, cara, eu acho que é geral. O meu TCC, ele foi um documentário que eu fiz, né, e foi também durante a pandemia, então foi à distância, e eu tive que fazer decupagem. E eu entrevistei pessoas de vários estados diferentes. Teve gente de Fortaleza, teve gente de Santa Catarina, teve gente do Ceará, enfim, de São Paulo, do Rio de Janeiro. E durante as decupagens, eu vi muito essa coisa do né em quase todos os entrevistados. Ah, é? Ah, então não é de paulista, não. Eu jurava que era de paulista, porque eu falo muito, muito, muito né. Não, isso aí é um vício de linguagem. É, isso aí eu tenho que tirar, na verdade. A gente Tem tenta que, tirar, a mas é gente tenta, difícil. mas fala mais alto, né? Às vezes sai muito de forma involuntária na nossa coisa, na nossa Quando a cabeça. gente menos percebe. Quando percebe. Né? E aí editar cada faixa de áudio, o áudio com né é complicado. Mas aqui no Spidercast, como eu tenho uma ideia muito de bate-papo mesmo, né? Muitas vezes eu nem edito isso, cara. No começo eu tinha meio que uma pira de querer editar essas coisas. Hoje em dia não, eu deixo bem naturalzão mesmo. É, no Bota Ficha também. Eu não costumo. Só se, por exemplo, tiver alguma coisa que não ficou legal, tal, eu tiro. Mas Sim. normalmente eu, eu só faço a edição no Reaper, que hoje em dia eu utilizo muito o Reaper para edição. Não sei qual programa se usa, mas eu uso muito o Reaper e eu praticamente não edito. Eu tiro. Nem truncar silêncio eu tiro, porque o Reaper tem plugin próprio para isso, né? Eu mais tiro Uhum. sujeira de áudio e limpo alguma coisa que não ficou legal, que eu vejo que alguma piada muito pesada, alguma coisa assim, aí eu tiro. Mas fora isso, eu não tiro quase nada, cara. Tiro quase nada. É, eu uso o Sony Vegas, acredita? Nossa, assim, eu usava muito Sony Vegas. Eu usei o Sony Vegas por muitos anos. Mas aí o JP Moraes, do Appcast, me deu umas aulas aí. E aí eu aprendi a usar o Reaper. E quando você aprende a usar o Reaper, eu te garanto que você nunca mais quer mexer no Sony Vegas para editar áudio. É mais prático? Muito mais. Se quiser, eu te dou umas aulas depois. Você vê que, assim, antes do Sony Vegas, quanto tempo você demora para editar o Sony Vegas? No Sony Vegas, quando você quer cortar silêncio e tal.
Ah, cara, é porque assim, deixa eu explicar, eu não sou um editor, Uhum. né? Eu sou uma pessoa que se vira, né? Sim. Eu aprendi a editar essas coisas na faculdade, aprendi por minha conta, né? Porque eu precisava para entregar trabalhos, né? Editei meu TCC sozinho, também pelo Sony Vegas, lá era vídeo. E aí quando eu comecei, e também fiz um podcast na faculdade, né? Era um trabalho acadêmico, né? Fiz algumas edições para esse podcast que segue até hoje lá. E também usei o Sony Vegas, que era o software que eu tinha no meu computador. E aí, quando eu comecei o Spidercast, eu comecei pelo Sony Vegas por causa disso, porque era o que eu tinha aqui. Mas, assim, tipo, eu não tenho nenhuma noção de edição. Algumas coisas eu não sei fazer, né? Uhum. Então, assim, o que eu consigo fazer é o que tá no ar aí. Por exemplo, no Sony Vegas, porque no Botafish eu sempre. Era muito difícil eu editar. Era sempre outra pessoa que editava. Porque eu já editei muito podcast, eu tava na real de saco cheio, né? Eu sempre Uhum. editei pelo Sony Vegas mesmo, e eu acho. Hoje em dia eu acho um saco editar no Sony Vegas áudio. No vídeo até que não, o vídeo eu Ah, acho tranquilo. Agora áudio é complicado, mas no Sony Vegas eu gastava em torno de umas 5 horas para editar um episódio. No Reaper, sabendo o básico do básico, eu consigo editar um podcast de 1 hora e meia em menos de 3 horas. Então isso é bom. é algo muito rápido, assim. Deu uma agilidade muito grande no trabalho, assim. Então, gente, ouvintes, se vocês quiserem editar podcast, eu recomendo vocês irem pro Reaper. Que Reaper. tem muitas coisas boas no Reaper. Sony Vegas só é bom pra vídeo, gente. Não é bom pra editar áudio. Isso é a dica que eu dou. Ele é gratuito? É gratuito, é gratuito. Eu vou dar uma olhada, cara, nisso aí Assim, depois. ele assim, na primeira vista, ele parece complicado, por isso que eu evitava muito ele. Mas Uhum. depois que você aprende ele, e isso em um dia você aprende a pegar o básico, fica mamão na roda as coisas. Eu tenho uma saudade da época que eu sentava no computador, pegava um software, ia tentar destrinchar ele, sabe? Tipo, muitos anos atrás, lá por volta de 2004, mais ou menos, eu fiz isso com o RPG Maker. Ah, sim. O RPG Maker, saudoso. Eu nunca Nossa, tive saco RPG. de mexer nisso aí, viu? E olha que eu já vi gente fazendo esse jogo em CD no Play 1, que na época tinha, né? Não, dá pra fazer muita coisa com aquilo, cara. Se eu não me engano, o protótipo do A Lenda do Herói começou no RPG Maker, né? Se eu não me engano. Posso estar falando caquinha. Um dia, quando você entrevistar o Matheus Castro, você pergunta pra ele. Eu acho que tem alguma coisa a ver com um RPG Maker, ou A Lenda do Herói. Eu não tenho Sim, certeza. eu vou tentar porque, na verdade, eu já tentei marcar entrevistas com o Marcos Castro várias vezes, né? Na verdade, não diretamente com ele, né? Eu já conversei, eu mandei uma mensagem para ele direto, ele falou, não, você tem que mandar um e-mail aqui, eu acho que é a esposa dele que vê essas coisas. Ah, sim. Mas assim, não falando mal desse tipo de prática e tudo, mas sempre que eu conversei com alguém, eu vou dizer, 90% das vezes que eu fui tentar uma entrevista com alguém que a pessoa chegou pra mim e falou, não, só quem cuida da minha agenda é essa pessoa, e me passou um contato de uma outra pessoa, 90% das vezes não dá certo. É complicado, porque aí é algo muito mais trabalhoso, né? Conseguir. Porque às vezes a pessoa é muito requisitada também, né? Então, ela é muito requisitada, ela tem um tempo muito curto, e assim, um podcast como esse meu, ele vai ser o primeiro a ser excluído. Né? Né? Tipo, eles vão dar preferência para outras coisas, para outros compromissos. O meu se der, já deu certo, já consegui algumas coisas assim, mas a grande maioria, cara, é bem complicado. Tem casos até que, tipo, eu fico até meio puto, porque assim, a pessoa fala, não dá não, fala comigo tal data. Aí você vai na tal data, a pessoa, não dá não, fala comigo tal data. E fica esse jogo, sabe? Alguns eu Você já até vai deixei ver. de lado. Você vai ver, é complicado mesmo. Mas é normal. Isso é super normal na vida de podcast. Faz parte, né? Quem sabe um dia quando a gente for grande. Vai ficar, pô. Tenho fé. Você está ouvindo Spidercast,
o podcast de cultura geek. Agora é o seguinte, como foi que surgiu a ideia de criar o Bota Ficha? O Botaficha sempre, assim, eu sempre quis ter um podcast de games, porque podcast é uma mídia que eu sempre gostei, acho que isso veio muito pela minha paixão por rádio. Sempre amei rádio, meu sonho profissional sempre foi trabalhar em rádio, né? Pô, que da hora. Tanto porque eu fiz rádio e TV, aí não deu muito certo por N motivos financeiros, aí eu mudei para jornalismo e aí é engraçado, porque o jornalismo, nessa época eu já tava com podcast de anime e tal, e já tinha acabado, inclusive, e o jornalismo eu comecei fazendo, comecei em 2014 e me formei em 2018. Legal. E Você se formou no ano que eu comecei. me formei entre aspas, né, porque eu não terminei, né, mas eu fiz o TCC, eu digo que eu quase lá, fui quase lá. Passou o mais difícil você já fez, O cara. mais difícil eu já. Exato. Eu só não volto hoje porque hoje, se eu for, vou ter que fazer um monte de matéria e aí não compensa. Né? Mas enfim. E aí nessa época eu tava muito. Na real, eu me decepcionei muito, porque fiquei 4 anos fazendo jornalismo, consegui estágio na prefeitura, mas não era bem na área. E eu não consegui ir na área, então. Nem com freela, na verdade. Com freela eu não tinha conseguido. Não tinha chegado nem a procurar, porque na real, quando consegui o estágio meu na prefeitura, que eu fiquei 2 anos, eu falei, não preciso, sabe? Não preciso procurar essas coisas, eu procuro depois de me formar. E aí acabou não dando muito certo. E aí nessa época eu falei, tô a fim de fazer um portal de multimídia, assim, de notícia e tal, e queria um podcast. E aí eu comecei com um projeto com uns amigos meus, que na real era um projeto que eu acho que era muito grande para um que não já tava na cara que ia ser um fadado ao fracasso, tá ligado? Que era um podcast chamado Overcharged, ó, o nome, que nome horrível brasileiro, Overcharged, que seria um portal de notícias e tal, e teria podcast. Aí teria o Overcharged, que era de cultura pop, nada a ver com cultura pop, mas tudo bem. Essa galera querendo botar nome gringo Nome gringo. podcast, né? Nome gringo. Ó quem fala. Aí tinha outra Crazy Go Go, que esse já era um podcast que eu tinha antes, um canal no YouTube que tinha antes, que ia vir para esse que seria só para cultura pop oriental, e tinha um de games chamado Voxel. E antes do. Mas, Então, calma. Aí a gente foi, gravou alguns, e a gente falou: vamos contratar um designer, né? Vamos contratar um programador para fazer um site pica e tal. E aí ia dar mais de 1.000 pila. Aí a gente desanimou, tá ligado? Falar, mano, deixa quieto. E aí 1 mês depois lançou o Voxel lá dos caras. Aí eu falei pro meu amigo, cara, ainda bem que a gente não lançou com o nome Voxel, se nosso bobear a gente ia ser processado aí, né? Não, mas se vocês tivessem feito primeiro, talvez vocês tinham. Não sei, não sei. Porque a gente nem. Ó, a gente ia fazer um puta projeto desse, eu não tava nem pensando em registrar o nome. Olha a doideira, né? Se vocês não tivessem registrado o nome, aí talvez nisso vocês poderiam perder mesmo. Aí, beleza. E aí eu já tava querendo fazer um podcast de game e tal, e aí eu ia chamar esse amigo meu que é o Christopher. Aí eu falei, Chris, vamos gravar, vamos fazer um podcast de game, aquele projeto Voxel, mas com outro nome e tal. Ele falou, Luigi, não vai dar porque eu tô trabalhando em cruzeiro, não vou ter condição de gravar e tal. Eu falei, puta que pariu, agora lascou. Aí beleza, eu fiquei com uns 2 anos de gaveta, isso foi em, 2016, por aí. E aí eu virei padrinho do Reloading, que é outro podcast de games que eu gosto pra caramba. E aí eu conheci o pessoal lá, uns amigos lá, e aí eu falei, eu mandei pro Pablo, que é um dos fundadores que ficou, né, com a gente hoje. Eu falei, Pablo, vamos criar um podcast de games? Ele, bora. Aí ele falou, qual o nome? Eu falei, Bota Ficha. Ele, beleza, a gente foi, sentou e gravou. nós 4, na real. Foi isso que aconteceu. E aí, tipo, foi
realmente um projeto que eu sempre quis fazer e não por querer, assim... Porque assim, gente, se a gente falar que a gente não quer viver disso, a gente tá sendo mentiroso, porque acho que quem não Sim. quer trabalhar com o que gosta, né? Porra. Mas foi algo, uma mídia que eu sempre fui apaixonado e eu vou sempre fazer isso, cara, não tem jeito. E aí a gente tá aí há 5 anos, indas e vindas, o Pablo saiu, voltou, agora tá eu, ele, mais 2 pessoas, tá a esposa dele mais um. E tamo aí, velho, firme e forte naquelas, né? Porque podcast sempre. Quem não trabalha com mídia podcast, sempre assim, cara. Sempre. A gente não sabe quando lança, se vai lançar, se não vai. Né? Tanto porque agora eu tô com foco no YouTube, fazendo conteúdo uma vez por semana no YouTube, pra ver o que dá, no Bota Ficha. E é um projeto que eu tenho. Se der retorno de alguma forma, ótimo. Se não der também, tô nem aí, sabe? Tô mais pela paixão mesmo. Pode ser piegas, é piegas, é piegas. Mas é real. Né? Ninguém entra nessa por pensando já em dinheiro. Tem gente que pensa, né? Já pensando em ganhar e tal. Mas eu não consigo pensar assim, não. Eu não É, consigo. cara, é óbvio, a gente gostaria que o projeto fosse pra frente, que o projeto desse certo, né? E que a gente pudesse viver disso, né? Eu, tipo, se eu chegasse em algum momento e falasse, putz, o Spidercast hoje é a minha principal fonte de renda, que hoje ele me dá renda zero, Hum, né? Mas às vezes, se brincar, até dá mais gastos, né? uhum. De certa forma, né? Mas se chegasse em algum momento e ele falasse assim, putz, é sua renda principal hoje, com certeza ia ser muito foda, porque eu ia poder me focar mais nele, eu ia poder lançar mais episódios, Uhum. eu ia poder, enfim, fazer muitas outras coisas, sei lá, de repente pagar um editor e não ter que me preocupar com editar, só gravar, né? Mas não é o caso ainda. E a gente faz porque gosta. É. Porque isso porque é divertido ter esse momento, né? Essa conversa, falar com pessoas diferentes o tempo todo, né? Com profissões diferentes, conversar com pessoas que você admira, né? Também, né? Não. Quantas vezes você, tipo, já deve ter passado por isso, de ter aquela galera que você assiste um conteúdo há tanto tempo e de repente você tá conversando com aquele cara no seu Aham. programa. Por exemplo, o Bruno Carvalho, do 99 Vidas, ele já gravou de. Assim, ele é o cara que, quando a gente lançou o Bota Ficha, ele divulgou no Reloading, tudo, falou e tudo, foi muito legal na parte dele. E já gravou 2 podcasts com a gente. E sempre foi um negócio que, porra, da hora, sabe? Todos do Reloading já gravou lá no Bota Ficha, menos o Eduardo Raia por falta de tempo, mas todos do Reloading já gravou. Já gravaram ali. Então, sempre é bom, sabe? Puta, os caras que a gente se inspirou, se não fosse eles, a gente não estaria nesse projeto, fazendo projeto e é sempre. Cara, é foda quando tem alguém assim que concorda e grava. Por exemplo, eu sempre fui apreciado. Eu sou fã do Prandoni, né? Que é um puta jornalista gamer, eu acho o melhor jornalista Uhum. gamer que teve, assim, todos os tempos é ele, assim. E eu consegui gravar com ele, foi uma coisa muito foda também, sabe? São poucos achievements, né? São poucas conquistas que a gente tem. Por exemplo, o Bruno Silva, que trabalhou no The Anime, né? Que hoje é do Chipu, já gravou com a gente também, foi uma puta realização, porque o cara é foda. E ele, quando eu vi ele na BGS, a gente se cumprimentou, conversou. É foda quando essas coisas acontecem assim, velho. Isso aí é melhor do que qualquer pagamento remunerado, Ah, sim, com certeza, velho. cara. Tipo, é uma sensação impagável, né? Eu também fui na BGS no ano passado. Eu não sei você, né? Tipo, você tava credenciado pelo Botaficha? Cara, a gente é credenciado na BGS há 5 anos já, direto. Todos os anos eles não deixaram de dar uma credencial pra gente. Pô, que legal, cara. Ano passado foi meu Foi o primeiro primeiro? ano Pô. credenciado. Tipo, eu já tinha ido outras vezes pagando ingresso, né? Uhum. Mas ano passado foi meu primeiro ano credenciado. Fui pro evento para trabalhar e fui credenciado pelo Spidercast. Então.
quando essas coisas acontecem é foda mesmo, sabe? É do caralho, assim, pra falar a verdade. Quando eu peguei a primeira credencial pro Botaficha na BGS foi realmente muito foda, porque, porra, não pegar a fila pra entrar é do caralho. É muito bom, né, É cara? muito bom, mano. É Você muito vê aquela bom. fila enorme. Eu tive uma sensação dessa, não foi na BGS, foi na Bienal do Na Livro. Bienal, porra. Porque foi assim, foi o primeiro evento que eu recebi uma credencial, né? Aí eu fui pra Bienal no ano passado. Eu não sei se por causa da pandemia, se a galera tava com sede de ir pra um evento, né? E também porque o ingresso pra Bienal, ele é muito mais barato do que o ingresso pra BGS, né? O ingresso da Bienal, se eu não me engano, tava R$ 20, alguma coisa assim. Uhum. Cara, foi no mesmo lugar que a BGS, lá no Center Norte. Né, aquele local de evento que você deve conhecer muito bem. Sabe quando você tá chegando lá naquela rua não é do pré, do setor do evento lá, sabe? Uhum. Quando eu cheguei nessa rua, a fila já tava dobrando aquela rua. E eu só passando direto, passando direto, passando direto, passando direto. Aí eu cheguei e perguntei: onde é a entrada para quem tá credenciado como imprensa? Aí os caras, é só passar por aquele portão. E eu vendo gente assim, tipo. Teve gente, eu vi uma menina chorando na fila, quando viu que tinha que pegar aquela fila daquele tamanho. É. E foi, dá uma satisfação, tipo, eu entrei e falei, eu falei, olha, tô entrando direto, vocês não podem fazer isso. Porra. Mas é isso, cara, é muito louco. Não, quando a primeira vez que eu fui no Anime Friends credenciado, foi do caralho também. Não vou mentir, não. Foi muito bom. E normalmente, gente, pra quem é criador de conteúdo igual a gente pequeno, manda sem medo, cara. E-mail, Sim? credencial, vai sem medo, cara. Porque normalmente, dependendo da assessoria e da empresa, eles não ligam pra essas coisas, né? Não, não. Tem algumas que ligam, né? Agora, não vou dar nomes aqui, mas tem algumas que ligam sim. Né? Sim, Mas a BGS tem, sempre foi muito prestativa nesse sentido. tem algumas também que tem credenciais limitadas, Uhum. né? Mas no caso da BGS, pelo que eu vejo, realmente eles não olham muito pro número da pessoa, elas olham se a pessoa faz de fato um trabalho interessante. Então. E, por exemplo, teve um ano na BGS, no Botaficha, que eles liberaram uns 4 ingressos pra gente, sabe? E o pessoal todo de São Paulo foi. Né, Olha só que de louco, imprensa. né, cara? Isso é foda, assim. Isso é muito bom. E eu acho que a melhor parte é você chegar na BGS, você encontrar. Eu encontrei com muita galera que eu já entrevistei aqui, né? Uhum. E também, né, fazer novos networkings lá também, encontrar novas pessoas. O Julinho, por exemplo, eu já acompanhava ele no o trabalho dele no YouTube e tudo mais. Só que, tipo, eu chamei ele pra vir aqui no podcast lá na BGS. A gente marcou lá. O Julinho sempre foi o cara que eu sempre acompanhei no Lurk, assim. Quando eu tava jogando alguma coisa e deixava a live dele ali no canto e não comentava, não conversava. E quando eu vi que ele seguiu o Botaficha, eu fiquei muito feliz, cara. Falei, caralho, o cara que eu acompanho e tal, curte meu trampo e tal. Ele chegou e falou, não, Luiz, eu gostei pra caramba do projeto, porque o Frank Santiago lá do Vai Direto fica falando toda hora do Botaficha. Botaficha é isso, aquilo, e ele acabou ouvindo. Não, o Frank é amigaço também, né? Um amor de pessoa. Eu ouvi falar do Botaficha no canal do Julinho. Então, o Julinho é foda. Abraço, Julinho. Julinho é um amor. É um irmão que eu tenho hoje, que eu conheci. Assim, que eu gostava do trabalho dele, mas só depois realmente fui criar uma amizade com ele por causa do podcast. Né? E É um hoje em cara, dia ele é foda e eu desejo todo sucesso pra ele, cara. é Todo um cara sucesso. sensacional. Um abraço pro Julinho aí também. E, ô Julinho, vamos combinar de você retornar aqui também, cara. Vamos bater um novo papo aí, participar de algum episódio temático, mas vamos combinar. Você tem que voltar aqui depois, viu? Julinho é foda. Julinho é um amor de pessoa. E todos a galera que eu conheço, que eu conheci em evento e tal, são todos gente boa pra caramba. O senhor Wilson é um cara foda. Um dia eu queria muito levar ele pro Botaficha, né? O senhor Wilson
A Moriá também. Porra, a Moriá é foda também. O Araújo também, queria muito trazer. O Tiozão, por exemplo, da Casa do Videogame, é um puta cara que eu queria trazer também pro programa pra conversar e tudo. E é foda quando conhece esse pessoal, né, todo assim. Ó, eu recomendo muito também você conversar com o Juan, do Snessalgia. Ah, o Juan dos Nostalgia. Só que eu fico com medo. Ele é acessível, o Juan? Ele é, cara, ele é de boa. Eu trouxe ele esses dias pra cá. Ah, eu vi que cara você tranquilo. tinha trazido. Eu vou conversar com o Frank, que é amigão dele. Eu vou pedir o contato dele, então. Por exemplo... Eu chamei ele no Facebook. Ah, é? Vou mandar mensagem pra ele, então. Porque, por exemplo, eu sempre quis levar o Fiaspo, por exemplo, pra gravar. Fiaspo é bem acessível também, gente Entendeu? boa. Tem que estar de acordo com a agenda dele, obviamente, mas ele é muito de boa. O Fiaspo é um cara que eu sempre quis trazer, cara. O Fiaspo também é um puta criador de conteúdo foda também. Fiaspo é muito bom, cara. Eu também, assim como você, eu também quero trazer o senhor Wilson, a Moriarty também. Só que eles têm uma agenda muito complicada, cara. Ah, é. O Sr. Wilson, eu imagino que ele deve ter uma agenda complicadíssima, né? Mas eu tento, eu quero trazer ele em algum momento aqui, cara. Mas, tipo, essa galera do YouTube tem muita gente foda aí, cara. E, assim, eu já conversei com muitos. E ainda tem muitos outros que eu quero trazer. Uhum. É, eu queria muito, assim, de podcast, assim, gostaria muito de trazer o pessoal do 99 Vidas. O Bruno Carvalho, o Bruno Carvalho e o Felipe Mesquita já conversei. Mas eu queria muito trazer o Jurandir e o Evandro, né? Pra gravar alguma coisa no Bota Ficha. O Jurandir é meio complicado por causa da agenda dele, tudo, mas eu tenho muita vontade, assim, véio, principalmente dessa galera que influenciou a gente. Essa galera do 99 Vidas, você já trouxe alguns, que nem você já mencionou. Eles são de boas pra receber convite? O Bruno, ele tem uma agenda muito complicada, porque ele trabalha na Killbyte, né? Fazendo um jogo, ele tá fazendo até o Metroidvania, né? Dele lá, então a agenda dele é bem complicada. O Felipe eu já não sei, na verdade. Mas acho que é tranquilo. Os dois respondem no Facebook, no Twitter, tranquilo. Agora o Jurandir, o Evandro, eu já não sei, assim. O Jurandir eu já conversei com ele. Eu jogava muito com o Jurandir LOL. Não é porque eu jogava LOL, eu jogava muito com o Jurandir. Assim, e ele sempre falava que é muito complicado por causa da agenda e tal. É, eu vou dar uma conferida aí, né? O não a gente já tem, né? Exato, Achei. só não basta. O que não custa é tentar, tá ligado? Você está ouvindo Spidercast, o podcast de cultura geek. Você já tá há 10 anos nessa questão de produção de conteúdo e 5 anos no Bota Ficha, né? É normal para o criador de conteúdo, em algum momento, ele ter aquele desânimo, né? Não vou nem dizer vontade de desistir, mas um pouco de desânimo com alguma coisa. Você já passou por isso? E se sim, o que você fez, né, para tentar superar isso? Por exemplo, desânimo no podcast, acho que não, assim, porque. Não, acho que sim, porque quando teve uma época que um pessoal saiu da equipe, né, bateu aquele desânimo de continuar e tal. O podcast até ficou um tempo meio parado e tava até pensando em parar de gravar, de encerrar o projeto. Bateu um desânimo, mas só que aí só falei, mano, vai ter gente que vai sentir falta, porque por mais que seja poucas pessoas, ainda tem gente que escuta. E a pessoa sente falta, eu sempre penso no ouvinte em primeiro lugar, né? Uhum. E desânimo, assim, eu tive recentemente com a Twitch, porque a Twitch é uma plataforma muito difícil de crescer. E por mais que eu tenha amigos que ajudem ali a pegar algumas metas, é complicadíssimo crescer e eu sempre desanimo, assim, de voltar a fazer lives na Twitch. Eu simplesmente, quando eu desanimo com uma coisa, assim, eu prefiro parar. Porque continuar com um Entendo. negócio que eu não gosto. Isso é por experiência minha, assim. Mas com podcast eu não quero, não. Com podcast, essa coisa de querer parar o projeto e tal, eu só tive uma vez só. E só, nunca mais, assim. Porque eu penso muito no ouvinte, porque o ouvinte vai sentir falta e querendo ou não, eu vou sentir falta também.
que é uma coisa que eu gosto muito. Então vou acabar sentindo falta de Faz gravar. parte da nossa rotina, né, cara? Faz falta, faz muita falta. Faz parte, e sempre quando a gente não grava, a gente sente uma falta. Assim, por exemplo, quando o Bota Ficha ele não tá com uma sequência muito boa de semanas lançando e tal. Sempre bate aquela saudade de gravar, não tem jeito. Porque a gente acabou se acostumando, né? Tá no nosso dia a dia. Sempre A ideia de, a gente sempre guarda um dia da semana pra fazer isso, né? a ideia de sempre estar conversando com pessoas novas, né? Trocando uma ideia, às vezes com aquela pessoa que você gosta tanto, ou então conhecendo outras pessoas também. É É, uma mistura. exato. Uma mistura de vários fatores, né? Tipo, eu já tive de tudo aqui, né? Eu já chamei pessoas que são pessoas que eu admiro, como eu mesmo já mencionei, né? Mas já chamei pessoas que eu não sabia exatamente o que esperar. E quando veio, foi um papo muito bom, muito produtivo, né? Eu acho que essa é uma sensação muito boa também, né? E já tive também os casos, né, de eu estar esperando uma coisa e aquele negócio ser ainda melhor do que o que eu tava achando que seria, sabe? Uhum. É sempre uma questão de você também arriscar. Ah, sim, né? Com certeza. Acho que quem não arrisca não petisca, velho. E nesses 5 anos no Bota Ficha, tipo, o que você destacaria, né, que como seu principal aprendizado, né? Tipo, você com certeza começou de um jeito e quando você olha para trás, você percebe uma evolução. Ah, acho que a evolução que eu tive como apresentando podcast, acho que evoluiu muito do primeiro pro 200, né? Que a gente tá com 200, né? Pro Uhum. 200 é uma coisa surreal, assim, até mesmo em qualidade de, de qualidade de como o programa segue, os papos e tal. É uma coisa que mudou muito, assim, que hoje em dia eu não falo que domino, mas que eu sei o que eu tô fazendo ali na hora. Porque na primeira vez que eu fiz, que eu gravei e tal, sempre naquele nervoso, sempre sai uma merda, né? Essa aqui é a verdade. Né? Uhum. E a gente acaba, com o passar do tempo, a gente acaba desenvolvendo. Acho que foi muito mais isso, assim. E também, é, com o projeto que eu tentei fazer aquela vez, foi um aprendizado também. De, ó, vamos pensar cada passo de cada vez, tartaruguinha, né? De forma devagar. Não adianta ter muita pressa, que as coisas não são assim, né? Produção de conteúdo na internet é um trabalho de formiguinha, né, cara? Não, eu vejo muitas pessoas querendo começar um negócio aqui, tipo um projeto, seja um podcast, seja um canal no YouTube, ou seja lá o que for, e achando que aquilo vai trazer algum rendimento financeiro de imediato. E essas pessoas normalmente elas quebram a cara. É. Porque você pode perguntar para todo mundo que já deu certo de alguma forma na internet. Nenhum deles conseguiu isso de uma maneira muito rápida. Ah, sim, né? Com certeza. Normalmente é sempre. Normalmente quem. É que é difícil. Quando a pessoa já pensa nisso, normalmente é porque já tem algum. Já alguma coisa grande por trás, assim. Por exemplo, o 99 Vidas não cresceu sozinho, né? Ele já tinha o Jurandir, que tinha o Rapadura Cash, né? Já grande, e o Easy Nobre, que estava em ascensão no YouTube, né? Então já era um Sim. projeto que já estava sendo fadado a dar certo e ser o que ele é hoje, né? Ah, sim, com Né? certeza. Então, são coisas totalmente diferentes do que a gente. Nós dois é ninguém aqui, abrir um projeto e pensar que vai dar certo no primeiro ano, né? De vida, né? Exatamente. É tipo, é diferente. Citando aqui até um outro podcast, um MesaCast. Vou pegar aqui o Inteligência Limitada, né, do Rogério Vilela. Uhum. O Vilela já é um. Ele já foi do mundo canibal, né? Era desenhista lá. Ele depois foi pro stand-up, foi bem sucedido no stand-up, né? Então, tipo, ele já tinha um canal no YouTube de comédia que ele fazia. Ele não era, tipo, ninguém antes de montar o podcast, ele já era alguma coisa. Então, quando você já tem
esse meio caminho andado, é muito fácil você abrir um conteúdo, um canal no YouTube e rapidamente ele crescer. Não tô dizendo que ele não teve trabalho com o podcast dele, obviamente ele teve, mas é muito diferente de nós aqui que nunca fez nada, digamos, de muito relevante na internet e começar um projeto do zero. Então, é muito difícil. Quando, por exemplo, o Caio Hansen, não sei se você conhece o Caio Hansen, que é do Jogo Velho, né? Que fez parte do Já ouvi Jogo falar. Velho por muito tempo, ele começou um novo projeto que é o Super Soda. Né? E o projeto já deu super certo, né? Ele já tá com patrocínio e tudo. Mas ele já veio com uma crescente, ele já veio pensando no projeto nesse sentido, né? Ali. Né? E, por exemplo, o Botafish eu não pensei em nada, tanto porque uma empresa grande já tentou fazer patrocinar o programa, mas acabou não dando certo por quê? Porque primeiro que não tinha MEI, né? E eu tive que criar o CNPJ do Botafish, já é um nome registrado, tudo bonitinho. E falta de Media Kit, né? Então não adianta a gente querer crescer e não fazer direito, né? Por exemplo, o Botafish eu sei que tem que fazer um Media Kit urgente, né? Então, isso é um tipo de coisa que eu quero colocar futuramente, né? Mas para fazer um Media Kit precisa de grana, né? E é o que eu não tenho, infelizmente, agora. Né? Então, tudo isso tem que ter, assim, se você quer, não que se você não ter investimento seu, um investimento grande, você não vai ter um retorno, né? Ali, né? Então, você tem que pensar já, se for querer já viver disso, tem que pensar grande, né? Pensar grande. Igual o pessoal do Vai Direto. O pessoal do Vai Direto investiu legal, assim, no programa e tá rendendo os frutos agora, recentemente, né? Cara, é tipo, é você iniciar um projeto, acima de tudo, eu sei que é clichê falar isso, né? Mas você tem que gostar. Não tem jeito, tem que Bom, gostar. você tem que gostar daquilo e o dinheiro é uma consequência. É isso. Eu tento muitas vezes explicar isso para outras pessoas, né? Porque talvez muita gente fala, mas você tem uma perspectiva de quando isso vai crescer, de quando isso vai dar certo? Eu falo, cara, não tenho, não sei. Gostaria? Gostaria. Não, Qual que é o caminho para isso? Não não sei, é continuar sabemos. fazendo. É, O que a gente pode o que a gente pode fazer é continuar fazendo. é É literalmente isso. o Jovem Nerd, né, que é o Nerdcast, que tá aí há quase 15 anos, né, eu acho que fez, demorou uns 7, 8 anos pra realmente dos caras viver do próprio conteúdo, né, então é complicado, cara, não é algo que um pozinho mágico, né, plim, 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 que vai fazer você ficar grande, só se você tiver muita sorte, realmente, e fazer um trabalho muito diferente, eu acho também que hoje em dia muitas pessoas querem coisas diferentes, né, pra, pra, pra consumir, né? Eu acho, acredito eu, né? Por exemplo, o YouTube, acho que hoje em dia, qual que é o futuro do YouTube? É fazer conteúdo diferente, assim, do padrão. Não diferente do padrão no sentido de fazer algo novo, mas algo que tá em trend, assim, né? Por exemplo, o BRKS Edu por muito tempo fez vídeos só de gameplay, né? Hoje em dia ele não. O, o ponto alto do canal dele não é esse, né? É, é vídeo roteirizado, com tema específico, né? E tudo. Então, tudo depende da vontade da pessoa, eu acho. De querer crescer e querer fazer algo diferente também. E cada vez mais é difícil fazer algo diferente. Porque cada vez mais aparecem novas pessoas criando conteúdo. Exato. A gente, por exemplo, faz o Bota Ficha, acho que até você também se encaixa, a gente faz um formato super batido, né, hoje em dia. E assim, é um formato que, que dá coisa, que rende coisas, mas não é um formato revolucionário, assim, né? Você, Então, a gente vai muito no seguro, querendo ou não, né? de certa forma, né? Tipo, na questão, principalmente a gente, né? A gente vai muito na questão da troca entre a gente e aquele convidado específico. Tipo, a nossa ideia, a gente ajuda a pessoa que a gente convidou e a pessoa que foi convidada também nos ajuda. Porque não adianta nada chamar uma. Porque assim, gente, querendo ou não, a gente chama pra fazer esse network, né? Fazer a troca. Né? Então não adianta Com muita coisa a certeza. gente fazer e a pessoa não fazer também, né? Então tem isso também, cara. E às vezes acontece, né, cara?
Tem gente, eu não sei se já aconteceu contigo, mas tem às vezes casos de pessoas que você chama, você divulga o episódio, a pessoa nem sequer se importa em divulgar o negócio. Já aconteceu já com a gente também. Aí nunca mais chamei também. Tem que ter uma troca, né? Como a gente fala o tempo todo aqui. Tem que ter. Não tem jeito, né? Porque, assim, crescer sozinho é complicadíssimo, complicadíssimo. Muito complicado. Eu faço uma pergunta pra ti, não vou falar na questão de dinheiro, não é nada disso. Mas pensando agora no Bota Ficha, você tem uma perspectiva de onde você pretende chegar com ele? Qual que é o seu próximo passo para ele? Ou você não planejou isso? O próximo passo é profissionalizar mais no sentido de, de realmente fazer um Media Kit, porque a gente não tem, acho que é isso que falta, assim, de urgente, porque o próximo passo eu não tenho, pra falar a verdade, assim, eu sempre vou, assim, Botafish eu sempre coloquei, faço do momento, assim, sabe, não é algo que eu pense, nossa, eu quero, é, não sei, ter um número maior de ouvintes, o que eu posso fazer, porque eu acho que esse é o formato que eu consigo fazer pro Bota Ficha, pra falar a verdade. Eu não vejo ele de outra forma, assim. E a única forma realmente que eu quero ter, assim, pra esse ano é profissionalizar, né? Agora, se isso vai render alguma coisa ou não, tenho a mínima ideia. Eu vou sempre A assim gente nesse só. sentido, cara. Sempre vou no que dá pra fazer naquele momento. Vamos Você. fazendo e vendo o que dá, né? Exato. A gente é assim, felizmente, né? Eu acho legal isso porque, de certa forma, né, a gente tem a liberdade de ser dessa maneira. Né? Tipo, não é o nosso trabalho principal, né? Não estamos ainda dependendo, claro, a gente depende, mas não estamos, talvez, tendo uma preocupação exata com o que o algoritmo está pedindo. Então a gente consegue fazer uma coisa meio que a nossa cara. Exato. Agora, por exemplo, no YouTube eu já vejo que não é bem assim fazer a nossa cara. Acho que tem que fazer o que o algoritmo tá. Se você quer crescer, acho que você tem que fazer o que o algoritmo tá mais em alta. Né? Por exemplo, tenho lá o canal no YouTube do Bota Ficha. Comecei. Assim, eu sempre fazia o canal e parava, fazia e parava. Mas agora eu tô querendo focar em voltar mesmo, assim, criar conteúdo, porque eu não tô trabalhando, né? Então é a forma de eu me gastar meu tempo é fazer isso, né? Uhum. E, por exemplo, vídeo de gameplay não tem muita gente assistindo, assim, principalmente quando é canal pequeno. Então eu tô mais focado em fazer vídeo de lista, fazer vídeo mais roteirizado, porque é algo que tá dando mais retorno do que vídeo padrão, assim, de gravar minha cara, o gameplay e lançar, sabe? Eu tô percebendo que o algoritmo tá ajudando mais nesse sentido, né? Eu tô recém iniciando no YouTube também, né? Como eu já mencionei antes. Foi meio que uma forma de poder comemorar os 100 episódios do Spider-Cast que a gente alcançou. E assim, também foi um. Eu atendi o pedido de algumas pessoas, né, que falavam que eu tinha que colocar lá, porque o YouTube é uma vitrine e tudo mais. Só que eu não tô mudando uma gota do que eu faço aqui no Spotify. Né? Uhum. No Spotify, eu percebo que o crescimento ele é um pouco mais orgânico. Né? Mas eu acredito que é mais lento, sabia? Não, é Não mais sei. lento, ele não tem aquele boom de crescimento como você pode ter no YouTube, né? Mas ele é um pouco mais orgânico. Você percebe que vai ter sempre alguém lá assistindo ou escutando, no caso. Uhum. Né? Agora no YouTube eu ainda não sei como é que vai ser. Eu vou ver, esse ano vai ser um ano de realmente experimentar isso, né? De ver se de fato o YouTube vai ser essa vitrine que muita gente fala. Porque muita gente fala realmente que é uma vitrine. O YouTube ele disponibiliza muita coisa de estatística. Deles é bem assim, é bem completinho, na real, né? Sim. Ao contrário do Anchor, que eu acho o Anchor tem uma coisa legal, mas ainda assim é muito mais. Ele é muito mais. Como que pode dizer?
é muito mais simples nesse sentido, né? O Muita Anchor. gente às vezes até vem me perguntar, né? Já teve convidado que veio me perguntar como é que tava as estatísticas do episódio dele nessas plataformas de áudio. Eu falo, cara, aí eu tenho que explicar para a pessoa como é que funciona mais ou menos as estatísticas do Anchor, né? Porque, primeiro, o Spotify, obviamente, o Spotify conectado com o Anchor, ele não dá um número exato, né? Ele faz ali um padrão entre um dia, de tal dia até outro dia, né? Tipo, por exemplo, do dia 9 até o dia 15. Ele faz mais ou menos um padrão desse. Depois disso, ele reseta os números e aí começa uma nova contagem. Aí tem um esquema lá que é tipo o top 5. Os 5 episódios mais escutados. Acho que você vê isso também no seu, né? Cara, eu nunca acessei disso no Spotify em si, sabia? Spotify eu não tenho a mínima ideia como ver, já tentei muitas vezes. Mas, por exemplo, no Apple Podcasts eu vejo, assim, sempre quando eu lembro eu vejo, assim. Mas no Do Spotify. Spotify eu não consegui ver. Até hoje onde que acha isso, na real. Depois eu tenho que procurar direitinho. No Spotify você tem que entrar no Spotify para podcasts. Você Sim, procura no Google isso. E aí você tem que encontrar o seu podcast lá. Você vai reivindicar esse podcast como seu, sim, né? Pro Spotify entender que você é o administrador daquele podcast. E aí você vai ter acesso a uma página onde você vai ter os tais números do Spotify. Aí hum, lá você vai ter um top 5 de quais são os episódios mais assistidos durante um período de dias, né? E aí esse top 5 ele é renovado conforme vão trocando esses dias, né? Então ele tem lá um período, durante aquele período o episódio mais escutado é aquele. Aí quando passa esse período, você vai ter um novo top 5. Eu acho interessante para poder até acompanhar quais são os episódios que a galera tá mais curtindo. Eu acho muito interessante que às vezes até vem episódios antigos e entram no top 5. Eu acho muito louco quando isso acontece, porque é um sinal de que de fato a galera tá procurando, tá galera. pesquisando. A galera vai atrás, né? Que a galera tá de fato indo atrás, né? Mas quando as pessoas perguntam para mim exatamente como tá o acesso daquele episódio, a minha resposta é sempre, cara, não sei exatamente. Porque sempre complicado mesmo, né, velho? Não é. Não é o YouTube, que deixa tudo público ali pra todo mundo ver. Então, não é o YouTube e não é uma coisa que a gente sabe, porque não tem só Spotify. Tem Spotify, às vezes vem o Cashbox, que é outro que a galera usa bastante. Tem o Podcast Addicts, tem o iTunes. Né? No Anchor, por exemplo, já é uma estatística mais condensada tudo nele, né? Sim. Ali, eu não sei se ele pega, por exemplo, as pessoas que escutam o Google Podcast, o Deezer e coloca tudo lá, ou é algo que é só É, o Anchor, sabe? Eu não sei, eu não manjo nada disso. o Anchor, eu acho que por ele ser o agregador, ele meio que pega tudo. Eu acho. Mas não tenho certeza. Então, aí eu já não sei, porque o do o do Spotify é só dele, né? Dele próprio, né? Não, Sim. não vem só ali no Anchor também, né? São duas coisas separadas ali. O Anchor é quem conecta tudo. Aí agora, se você entrar no Spotify, aí sim você vai ter lá as estatísticas só do Spotify. As do Deezer eu não faço a menor ideia de como acessa. Também não. O Deezer também é uma plataforma. Na real, o pessoal usa muito o Spotify, né? Sim. Não tem jeito. Ou o Spotify ou o Podcast Addict, que o pessoal usa muito também. No Bota Ficha a gente tem mais ouvintes no, no Podcast Addict do que qualquer outra plataforma é lá. Então a galera ouve muito a gente lá. Ouve também no Apple Podcasts, apesar que eu acho que o pessoal que ouve no Apple Podcasts é essa galera, né? Desses agregadores fora, assim, acredito eu. Uhum.
Não é de todos. Mas a nossa maioria na plataforma, por exemplo, hoje em dia é o Podcast Addict e o Spotify. A maioria, acho que hoje em dia a maioria é no Spotify mesmo do que no Podcast Addict. Então, é uma tendência, né, ali, porque é muito mais fácil também, né? Sim. Eu sem dúvidas nenhuma, no momento é o Spotify. A minha principal plataforma, aonde tem mais acesso, é por lá. Até porque foi a principal que eu venho trabalhando até então. A minha acabou de se tornar, assim, foi algo que não foi algo natural, sabe? Foi muito mais já que eu escutava muito podcast baixando os episódios, normalmente por exemplo, eu baixo, o único podcast que eu baixo pra escutar é o 99 Vidas, não, é o Jovem Nerd, porque eu acabei me acostumando a baixar toda semana ali direto no site deles, que eles, inclusive, o maior número de downloads é direto do site, né? Não é em Spotify, não é em agregador, é no próprio site deles, né? Que a galera mais baixa, né? E olha que eles têm parceria com o Spotify e tudo, né? Também. É meio que depende muito, cara, acho que depende muito da época que a gente tá vivendo. Hoje em dia, eu acho que o Spotify é o que tá dominando, assim, os podcasts médios e pequenos, assim. Você está ouvindo Spidercast, o podcast de cultura geek. Bom, meu velho, estamos batendo aqui nosso tempo. Primeiramente, queria agradecer a sua participação aqui. Eu espero que pra ti tenha sido foi excelente, papo muito bom. Um papo muito legal. Pô, que bom, cara, porque pra mim foi muito bom também. Foi. E vou deixar aqui o microfone aberto pra ti, pra você fazer a sua divulgação aí pra nós, onde que as pessoas podem acessar seu trabalho, onde as pessoas podem te encontrar nas redes sociais. O microfone é seu. Obrigado. Muito obrigado pelo convite, Alfredo. Sempre que quiser, só chamar sua arroz de festa para podcast. Sempre que quiser gravar, tamo junto. As pessoas podem me encontrar muito mais no Twitter, que eu uso muito. Não deveria usar muito o Twitter, mas eu uso o Twitter para divulgar meu trabalho e para falar algumas coisas. Lá no canal do Luigi, com 2 Is, né? Porque eu tava focado na Twitch. Esse é o Twitter que eu tô usando. Por enquanto o nick é esse. E quem quiser conhecer os meus trabalhos é no Bota Ficha, né? A gente não tem agregador, não tem mais site, só tem uns agregadores. A gente tinha site, mas por motivos de dinheiros a gente acabou fechando o site. Estamos só no podcast. E aí o meu principal projeto é lá, né? Mas quem quiser ter o seu podcast editado também, só entrar em contato comigo lá no Twitter que eu faço um orçamentozinho bacana. E também eu faço colaboração lá no Nintendo Blast, que é um site focado só em Nintendo. Boa. Eu faço social media lá, porque eu tô fazendo faculdade de marketing, e aí eu tô fazendo social media lá, trabalho lá como social media, e também gravo o podcast deles lá toda semana. Também só encontrar, acho que é nintendoblast.com.br o site. Acho que é o maior site de Nintendo do Brasil, especializado em Nintendo, é deles lá. Daí eu tô lá fazendo trabalho colaborativo. Mas é isso, Alfredo, muito obrigado. E seja sempre bem-vindo lá pra gravar lá no Bota Ficha. Vamos marcar aí pra gente gravar alguma coisinha. Pô, vamos mesmo. Me chame lá que eu vou com o maior prazer, cara. Isso aí, o convite tá feito pra você. Muito obrigado. Muito obrigado aos ouvintes por terem paciência de ter escutado esse programa. Mas é isso, muito obrigado, velho. E galera, vocês que nos escutaram até aqui, por favor, sigam a gente no Spotify, se inscrevam no canal do YouTube, deixem o like, ativem as notificações, vamos ajudar a gente a crescer cada vez mais. Vão lá também no canal do Luigi também, os links vão estar todos aqui na descrição. E eu espero muito ver vocês novamente no próximo episódio. Valeu! Valeu! Você escutou Spidercast, o podcast de cultura geek.